Olá, queridos e queridas. Hoje, quase finalizando a nossa semana avaliativa, a gente vai ter uma avaliação sobre a disciplina de História, com assuntos que de fato nós já vimos e agora a gente só vai revisar para a nossa avaliação. Nessa semana passada, a gente falou sobre medidas de tempo, medidas de tudo, né? Medidas de quantidade. Para medir o tempo, a gente costuma utilizar o relógio. E aí a gente sabe que historicamente, toda a história, a gente teve várias formas de medir o tempo. Teve a areiazinha na ampulheta, a gente teve relógios de pêndulo, teve relógio do sol, relógio de lua, relógio de água, relógio de ponteiro, que é o mais comum que a gente utiliza hoje. Então, várias formas de medir o tempo e várias formas de falar do tempo. Outra coisa são fontes históricas. Então, muita coisa diz sobre a nossa história. O que eu falo sobre a história a partir de quando eu falei agora da forma que o tempo ele era marcado, eu estou falando de uma fonte histórica e eu estou falando de uma forma, né, oral. Mas existem fontes palpáveis que a gente pode pegar, né? Então a gente tinha relógios, as ampulhetas, é uma forma física palpável da gente pegar essa fonte histórica. E é a partir dessas fontes que a gente consegue descobrir, que a gente descobriu e descobre até hoje muita coisa do nosso passado, né? Então, os esqueletos, peças históricas, pinturas em cavernas, tudo isso é o que permite a gente conhecer a nossa história a partir dessas fontes. Então, vamos revisar para fazer a nossa atividade. Medindo o tempo. Então, a gente vai lembrar que um ano ele tem 12 meses. 365 dias, com exceção do ano bissexto, que tem mais um dia. Um mês que pode ter 28, 30 ou 31 dias. E aí, depende. Depende de quê? Fevereiro. Pode ter 28, 29, pode ter 30, pode ter 31. Os meses, eles vão mudar, diferenciar, certo? Uma semana tem 7 dias. Lembrando que a semana começa no domingo, não é na segunda não, viu? A semana começa no domingo e vai até o sábado. Um dia ele tem 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Um século, que é uma forma da gente medir, da gente falar sobre 100 anos, e a gente diz que nós vivemos no século. E aí faltou eu colocar o milênio, né? Que é de mil anos. Então a gente diz que nós estamos no século 21. E como é que a gente conta isso? De 100 em 100 anos. Quando a gente teve a virada do ano 2000 para o 2001, a gente teve a virada do século, porque em 2000 a gente terminava o século 20 e em 2001 a gente começava o século 21. Então, o século marca 100 anos. A cada 100 anos a gente tem essa virada de século. Vocês lembram quando a gente fala de século? Então, século já diz 100. Década, 10 anos. Então, eu posso dizer que eu tenho quase 3 décadas. Mas eu só tenho 2. 2 e um tanto. Então, décadas são 10. Tranquilo? Nossas fontes históricas, elas podem ser imagéticas, orais, escritas e materiais. As imagéticas são através de imagens, fotografias, pinturas. Então, hoje em dia a gente tem muita fonte imagética, né? Tudo a gente tira uma foto, fotografa, registra. Então, a gente vai ter muita fonte imagética, muito documentário, muita coisa assim a respeito dessa pandemia. Vai ter muita fonte imagética, como também vai ter muita fonte escrita, né? Mas com certeza vai ter muito vídeo, vai ter muita foto inclusive das atividades que vocês faziam. Então, daqui a 50 anos, quando se falar dessa pandemia, a gente vai poder falar de uma forma em que as pessoas conheçam, que os nossos netos, tataranetos, bisnetos conheçam através de fotografias,
que vai ser as fontes imagéticas, também como fontes escritas. Então, nos livros vai contar a história desse momento, vai ter fontes orais, porque a família ela vai passando essa história de geração em geração. Então, os meus netos eles vão poder ouvir de mim, quem sabe, eu falar de um momento em que nós vivemos uma pandemia, em que nós não podíamos sair, precisávamos ficar isolados, usar máscaras, as aulas elas não haviam, então vai ser uma fonte oral, porque eu estou falando, né? E aí de repente eu vou e mostro uma foto, então eu vou ter uma fonte imagética para mostrar. E aí eu mostro um texto, um jornal escrito, e aí eu vou ter uma fonte escrita para mostrar a essa pessoa, que também vai ser um tipo de fonte material, certo? Nossas máscaras serão fontes materiais desse momento, certo? E aí nós temos esculturas, nós temos fitas que hoje em dia a gente já não usa mais, mas que quando a gente usava, isso aí vai ficando, são registros da nossa história. Então, vai ser uma fonte material, porque eu posso pegar, tocar essas pirâmides, ela é uma fonte material, né? Se uma escultura é uma fonte material, é também visual, porque eu consigo ver, mas é principalmente material, porque eu consigo pegar, tá bom? Então, nossa atividade a gente vai classificar. Então, a Bíblia é um tipo de fonte histórica escrita. Nós temos as fitas, que é um tipo de fonte histórica material. As pirâmides também é uma fonte material. Aqui nós temos as pinturas rupestres, então a gente tem uma fonte, pode ser escrita, porque é o tipo de escrita da época, como é uma fonte visual. A gente consegue ver esse material que é parte da nossa história. Aqui é a fonte oral, porque ela está falando. Aqui nós temos os nossos documentos, é uma fonte material da nossa existência, da nossa história, tá bom? Então tudo isso a gente vai classificar se é fonte escrita, visual, oral, magética, material. Aqui o controle de videogame é material. Aqui a fala de uma reportagem é oral, uma pintura é visual, jornal é escrita, restos mortais, vamos dizer assim, de dinossauros é uma fonte material, pinturas é uma fonte visual. Então, essa é a nossa atividade e parte disso, da nossa história, do nosso contexto. Tá bom? Um abraço e espero já!